Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Eu hoje venho com uma opinião de uma leitura de um género literário que eu gostaria de ler mais, mas infelizmente só me calha ler de tempos a tempos. Eu estou-vos aqui a falar de As Filhas de Eva, de Louise O'Neill. Este livro foi editado, esta edição que eu tenho, aliás, foi através da Civilização Editora, uma editora que já está fechada em Portugal, e então há pouco tempo este livro foi reeditado por outra editora, nomeadamente a Cultura. Tem até outro título, outra capa, chama-se As Raparigas de Papel, até saiu há bem pouco tempo pela Cultura, e até no próprio prólogo, pronto, já vamos inicial do livro, o prefácio, agora estou na dúvida, pronto, não interessa. A mensagem inicial até que é escrita até pela Helena Magalhães, e ela que me prestou a atenção que este livro tinha sido reeditado novamente em Portugal. Portanto, esta edição provavelmente vocês já não encontrem, a não ser que seja num alfarrobista. Eu estou um bocadinho gaga, mas vou tentar, aqui a minha sorte. E o que é que nos fala este livro? Eu primeiro tenho que estar sempre aqui a tapar, porque senão o vídeo provavelmente vai-me ser cortado por motivos de nudez, direitos, de não sei das quantas. Portanto, o que é que nos fala este livro? Este livro, eu estava a pensar que eu ia terminar esta leitura completamente impressionada, completamente à espera de outra coisa que não encontrei neste livro, muito sinceramente. Gostei muito desta leitura, obviamente. Esta leitura vai-nos falar num mundo, é uma distopia, já tinha dito, uma distopia, para quem não sabe, é praticamente uma ideia, digamos assim, de um futuro, ou de algo que poderá um dia vir a acontecer, ou assim eu entendo o que é que seja a distopia. E este livro fala-nos praticamente, até aqui diz, belas, magras, quase perfeitas, e este livro vai-nos falar, vai-nos iniciar 10 meses antes da cerimónia. Nós vamos conhecer aqui miúdas, eu penso que são 16, mas eu agora não sei o número exato. 16 miúdas que elas foram desenhadas de um modo perfeito, de um modo belo, e são miúdas que são diariamente acompanhadas. Vocês imaginem tipo um convento de freiras, mas nem é bem um convento de freiras, elas estão praticamente fechadas dentro de uma casa, vá, mas elas não sequer têm a ideia do que é o mundo lá fora, ou seja, toda a vida delas já as fazem sempre dentro deste convento, vá, para vos conseguir explicar melhor a história. E então, estas miúdas, até aos 16 anos, são acompanhadas diariamente, seja a nível de peso, elas não podem, por exemplo, engordar, nem sair fora do peso, por exemplo, até elas terem olheiras é outro problema, sei lá, todo o tipo que seja contra a beleza, digamos assim, elas vão ser apontadas, lá está, pelas freiras, vamos assim dizer. Que são na prática pessoas que chegaram à idade delas e na cerimónia não foram escolhidos pelos herdeiros, ou seja, não foram escolhidas para casar e para fazer o que supostamente uma mulher quando vem ao mundo é para fazer, ou seja, para casar, para procriar, etc, etc. E então estas mulheres são desenhadas com um padrão de beleza enorme, elas são pré-definidas ao detalhe e basicamente elas já têm os próprios quartos, são feitos com paredes de espelhos, que supostamente é para elas verem melhor as suas imperfeições.
E estas mulheres são estudadas e planeadas para serem totalmente umas escravas dos maridos. Sim, de lhes servir, de quase levar com a colher à boca, pronto. Uma determinada, uma série de lições que, para mim, enquanto defensora feminista, isto faz-me alguma confusão e lá está, despertou aqui o meu espírito de revolta e da forma como estas mulheres eram tratadas. Elas praticamente, estas mulheres nascem sem identidade e até elas saírem, e presumo eu, após se casarem e tudo mais, elas não têm uma identidade, elas não têm personalidade própria porque elas foram todas desenhadas da mesma maneira. O que eu senti ao longo desta leitura foi que eu tive várias emoções, como eu estava a dizer, de revolta. A nível das minhas emoções foi tudo mais melancólico, até tudo a preto e branco. Julgava eu que, não é dizer que uma distopia tem um final feliz, mas também eu esperava que este final fosse muito mais fechado, muito mais completo do que realmente foi. E para mim este final em aberto estragou ali praticamente a leitura toda que eu tinha feito para trás. Este livro, As Filhas de Eva, ou As Raparigas de Papel, como vocês quiserem, ou a edição que vocês tenham, é um livro interessante. Isto é praticamente um diário e, como eu estava a dizer muito inicialmente, ele começa 10 meses antes da cerimónia, ou seja, estas mulheres já têm 16 anos, já há 16 anos que andam naquele convento. A cerimónia, basicamente, elas quando são apresentadas a 10 homens, eu penso que elas são pelo menos 16 mulheres. Eles depois vão escolher cada uma, não é? Para seguir a sua vida no futuro, e outras tantas vão ficar para trás. E vão ser depois estudadas ou orientadas para ser, lá está, as freiras para novas mulheres dos anos seguintes. Porque elas têm 16 anos, mas tem outras, por exemplo, que já têm 15 e estão no outro lado do edifício, digamos assim, e que no ano seguinte têm todo este ano de preparação até encontrarem alguém para casar. Encontrarem alguém, salvo seja, porque as pessoas já estão praticamente escolhidas. Digamos assim, os 10 homens já estão escolhidos. As de 14 anos, as de 13, e há todo aqui um processo. Tem até algumas que são faladas, é relatado aqui no livro, tem aqui alguns episódios relatados, por exemplo, das que estão no 4º ano, ou seja, presumo eu que seja com 4 anos, e por aí afora. Elas até, só para vocês terem a noção, elas até têm aulas, digamos assim, ou sessões de aconselhamento de moda logo pela manhã. E elas no edifício fechado. Isto mete-me imensa pressão, porque eu quando estou em casa, confortável e tudo mais, não estou apresentável totalmente à sociedade. E então elas estão lá umas com as outras e têm que estar maquilhadas, não podem ter uma mancha. As olheiras também é outro ponto que elas falam aquilo muito, que é sinal quase de imperfeição da pessoa. Portanto, o que é que eu tenho em suma a dizer sobre este livro? Como eu disse, gostei muito desta leitura. Este livro foi um dos mais falados nos últimos tempos, como eu estava a dizer, pela Helena, pelo Book Gang, e eu não fiquei completamente arrebatada. Gostei muito. A nível de leitura, também achei que era uma escrita um bocadinho pesada, visto que esta distopia até está classificada como jovem adulto, porque lá está, as raparigas têm, maioritariamente não, aquele ano que é falado aqui, desta personagem da Freira e da Isabel, que são as personagens assim mais faladas, elas têm 16 anos. Portanto, jovem adulto, e eu achei uma linguagem muito, muito pesada para ser um jovem adulto e para jovens adultos lerem este livro. Porque na minha perspectiva, as raparigas que estão numa fase de jovem adulto, ao lerem este livro vão pensar que isto pode ser completamente normal. E para mim, na minha perspectiva, isto não é nada normal.
as mulheres terem padrões, as mulheres serem belas e serem perfeitas, por nem ter um pequeno arranhão, nem terem ali um bocadinho de conhaque na cintura, nada. Elas têm que... E até tem aqui algumas que relatem que, por exemplo, estão mais magras e que aparecem já as costelas e tudo mais, e aquilo para elas, e entre elas, e lá nos conselhos de beleza e tudo mais, isto é tudo normal. E não é normal, para mim, eu tenho uma opinião muito específica sobre isso, não é? Eu costumo dizer que as pessoas são todas bonitas à sua maneira e aos olhos de cada um, não é? Portanto, o que para mim pode ser bonito, para ti pode ser feio, ou o que é feio para ti, para mim pode ser bonito, ou whatever. Portanto, até diz aqui uma crítica à obsessão da sociedade atual com o aspecto e o comportamento das mulheres, um livro ousado, arrepiante e totalmente viciante. Eu não achei totalmente viciante, como eu estava a dizer, para mim a escrita foi até um bocadinho pesada. A nível de diálogos também são quase um bocado inexistentes, porque na verdade estas mulheres estão todas juntas, cada uma tem o seu quarto e por aí fora, só que elas, basicamente, elas têm quase um sentimento de revolta umas contra as outras, porque chega ali uma parte que, a poucas semanas desta cerimónia a acontecer, elas basicamente começam-se a ultrapassar umas por cima, quase a lutar, digamos assim, umas contra as outras, porque quase por inveja e quase por até discriminar certa rapariga, e para ela se acabar por desleixar, para não ser assim tão apetecível à imagem para a cerimónia, para não ser escolhida, e umas comecem ali a criar grupos e quase a criar uma confusão ou uma luta entre aquelas raparigas, e isto causou-me muita confusão, enquanto estamos no mundo e numa guerra entre os direitos das mulheres há muitos anos atrás. Se bem que, provavelmente para ti que estás a ver isto, sabes que há muitos anos atrás nem as mulheres tinham direito ao voto, por exemplo. Portanto, e hoje estamos supostamente a construir uma sociedade para as mulheres cada vez se unirem mais. E o que nós vemos é completamente o contrário. Nós vemos cada vez mais mulheres a atrarem defeitos e pitacos e confusões uma entre as outras, e este livro é quase exemplo disto. Portanto, se eu vejo isto a acontecer no futuro, eu não digo que a tecnologia seja assim tão avançada daqui a 50, 100 anos para estarmos para aí a desenhar pessoas e fazê-las criar sem rugas, sem defeitos e por aí fora. Mas a nível social, digamos assim, a nível desta revolta, a nível desta luta de mulheres, e tu és melhor que eu e eu sou melhor que tu e não sei o quê, eu acredito bem que isto possa acontecer no futuro. Portanto, sem me distanciar muito mais, para quem já leu este livro, espero que tenham gostado muito desta leitura, ainda mais do que eu, se fosse possível. Mesmo assim eu consegui dar-lhe as 4 estrelas. Portanto, eu não digo que seja um mau livro, mas por tudo o que eu expliquei eu não consigo adorar este livro como tantas outras pessoas já lerem e adoraram. Portanto, fica assim a minha opinião, e mesmo assim já me distanciei aqui muito. E digam nos comentários se já lerem, se têm interesse em ler, depois eu vou gostar muito de saber. Quanto a mim, nós voltamos num próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e façam boas leituras. Tchau!